Senhoras e senhores, queridos amigos, irmãos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, que possamos, em mais esse encontro bendito, termos a oportunidade de aprender mais um pouco em torno da doutrina espírita, bem como nos envolver cada vez mais nas vibrações da fraternidade, que efetivamente é aquele recurso que nós necessitamos como alimento espiritual que vai nos auxiliar no encaminhamento da vida. Portanto, sejam bem-vindos. Aqueles que estiverem vindo a primeira vez, se sintam acolhidos sob as bênçãos da simplicidade e da vera amizade. É o que nós podemos humildemente oferecer. Amizade, acolhimento e, acima de tudo, troca de experiência. Porque todos nós estamos aqui na Casa Espírita, que é um hospital-escola, que é uma oficina, trabalho, que é um grande laboratório que Deus coloca no nosso caminho para, acima de tudo, nos engrandecer como espíritos, aprendendo cada vez mais para servir um pouco mais, como ensina Emmanuel. Nós gostaríamos de abraçar também aos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, e todos aqueles que vão acompanhar essas imagens, esse estudo, que vai ser disponibilizado no blog tanto da feac.com quanto do chico-xavier.com. E assim, nós vamos dar por iniciado a nossa atividade, lembrando que nós estudamos o Livro dos Espíritos. Leva a garotinha lá para a sala de Meimei, encaminha ela lá, evangelização, ela vai se sentir super bem lá, confortada, tá? E aí, fica um pouquinho com ela para ela se adaptar. Vai ser super legal. Bom, gente, então nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. E o livro foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris. A obra é dividida em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte, que é intitulada Do Mundo Espiritual, exatamente no capítulo Vida Espírita, ou Vida Espiritual, que é o capítulo 6º, é lá no fundo, Então, nós estamos trabalhando no primeiro tópico, Espíritos Errantes, sendo que na última semana nós trabalhamos a questão 224 e 225. Nós vamos relê-las e já adentrando na questão 225, que é, ou melhor, 226, né? Que é o objeto também das nossas atividades de hoje. Então, vamos fazer uma pequena leitura. 224A, fica melhor. Qual pode ser a duração desses intervalos entre uma encarnação e outra? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, ou estado no mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação de suas existências anteriores. Aí vem a 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio.
Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espíritos livres. Aí a pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não, pois há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Agora um comentário de Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, pode ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material, e aguardando nova encarnação, para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Leitura extensa, hein? Vocês me perdoem, mas nós tínhamos que organizar um pouquinho a sala, ajustar um pouquinho o pensamento, que a gente chega para a atividade assim um pouco agitado, é normal. Ainda mais uma sexta-feira, e eu sei que vocês vieram levitando, não pegaram trânsito, não teve uma história assim? Pela linha verde, né? Pois é. Então vamos lá. Nós estamos aprendendo, eu vou começar do final, que foi a última questão, 226. Kardec vem falar para nós que existe uma escala espírita, ou uma escala espiritual, lá no plano astral, no mundo dos espíritos. Como aqui nós temos uma organização, lá também tem. Os espíritos ocupam posições de acordo com o seu grau evolutivo, ok? No mundo espiritual, essa análise desta posição evolutiva, ela é diretamente proporcional, ou melhor, ela é analisada pelos aspectos morais. Vamos guardar isso. O que gradua um espírito é a sua evolução moral. Aqui na Terra, o que vale é a intelectualidade, né? Aqui tem privilégio, aqui tem uma boa performance num concurso, né? Tem uma série de fatores que nos colocam para ocupar determinadas posições. No mundo espiritual é imprescindível, é inexorável a condição moral. Ou seja, não tem privilégio, não tem jeitinho que você dá para ocupar uma posição, né? E não tem forma de enganar. Porque no mundo espiritual, enganar é enganar a si mesmo. Porque não tem como. Os espíritos superiores registram até a nossa performance mental. Não é? Se aqui na Terra, observe, se nós temos médiuns
clarividentes que conseguem, por exemplo, registrar um pensamento de uma pessoa. Já ouviu falar isso? Tem médium que consegue, não é? E tem médium que fica procurando saber o que o outro está pensando. Aí já começou a complicar, porque aí está faltando evangelho. Porque com o evangelho você não invade a intimidade de ninguém. Com o evangelho você espera. Certo? Porque ensina Emmanuel que nós trabalhamos dentro do campo que a nossa mente favorece. Nós temos um circuito de ação. Então, não é possível viver fora desse campo que a nossa mente nos dá condição. Você perde o referencial. É como se você conhecesse uma matéria e você tem que trabalhar com aquela matéria. Não adianta você querer entrar na matéria que você não domina. Não é? A gente não vai, o negócio não anda. É mais ou menos o que acontece no campo espiritual nosso. Nós estamos trabalhando aonde nós conquistamos e aonde o Senhor faculta, favorece, dá condição para que a gente opere. Ficou claro isso aí? Então, no mundo espiritual, não tem jeito de você ir operar num terreno que é do outro. Você vai operar no que você pode, no que você dá conta, e por isso nós somos conhecidos no mundo espiritual pela nossa performance de pensamentos e de sentimentos. Ficou claro aí? Tranquilo? Bom, pois não, pode fazer. Fale mais alto. É difícil demais a gente controlar o pensamento da gente. É difícil controlar o pensamento. Continua. Aí a gente tenta, por exemplo, a gente pensa, faz um julgamento. Como é que a gente faz para depurar isso? Como que a gente faz para depurar o pensamento? Porque a gente não consegue controlar o pensamento. É isso? Se você controlar o seu pensamento, você vai coagular o seu psiquismo. Você vai dar um stop na sua mente, na sua inteligência. Isso não é possível. Vamos com calma. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala para nós da equação que acontece na nossa intimidade. Afirma Emmanuel que a nossa mente é um espelho da nossa alma. Então a mente é atributo do espírito, né? Como o pensamento é atributo do espírito também. Ou seja, você conquista, você desenvolve, você dinamiza, enfim. É importante nós pensarmos o seguinte, que a nossa mente como espelho reflete. Reflete o quê? Reflete a luz que dimana de você mesmo e a luz que vem de fora. Aí o Emmanuel ensina que nós precisamos de aprender a posicionar a nossa mente, que é um espelho, conforme ele define, apenas didaticamente. Nós temos que aprender a posicionar esse espelho para refletir a luz que nos importa, que nos interessa. O ingrediente do Evangelho chega para nós no seu sentido de indicar, pela reflexão, pela dedução, pelo sentimento, aquilo que começa a ser mais importante, ou que pode vir a ser mais importante. Para que a gente passe a posicionar o nosso espelho, procurando captar o que antes a gente não dava valor, não conhecia, ok? E porque era subjetivo. Porque nós trabalhamos com o que é concreto, com o que é percebido,
com que os nossos sentidos registrem. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Só para a gente encaixar o pensamento aí, tá? Mas, por exemplo, alguém vira para a gente e fala assim, sobre a importância da paciência. Porque a paciência é a ciência da paz, tá? Costuma essa mensagem ser extremamente subjetiva. Afinal de contas, o que é ser paciente mesmo? Você assiste uma palestra de 1h30, sai com os olhos cheios d'água. Aqui, Gislena, aqui. Mas a paciência ainda é uma nota subjetiva. Mas de repente, no meio desse estudo aqui, alguém vira e fala assim, pois é, porque aquele que te persegue, te amaldiçoa, é alguém que está no seu caminho por determinação divina, por acréscimo de misericórdia. E ele está sendo um instrumento para o seu crescimento. E tudo que ele fizer para você, preste atenção, porque ele está te ensinando alguma coisa. Ah, tá, beleza. E aí? Pois é. E costuma ele estar lá na sua família. Aí você já começa a olhar lá para dentro daquele endereço. Pois é. Até então, é um projeto filosófico de alta expressão. Pois é. E costuma esse sujeito ser sua mãe. Ah! Pronto. Não serve. Não estou querendo conversar sobre esse assunto. Porque a minha mãe... Não, ela é minha mãe, mas não é minha mãe. Eu tenho muito mais afinidade com a minha sogra, então eu não quero conversa. Ah, mas a sua sogra... Ah, minha sogra, o que ela fizer para mim tá bom, porque eu tenho uma afinidade com ela, e tem hora que ela exagera, mas sabe, a gente tem que treinar a paciência, porque minha sogra é divina. Mas peraí. Então, o assunto paciência com a sua sogra, ele começa a ter fundamentação, né? Você começa a ter interesse. Então você começa a posicionar o espelho da sua mente para entrar em ressonância com essas vibrações da paciência, que brotam de dentro de você e que vem de fora. Vem de fora como indução, como inspiração, mas deve brotar de dentro como fixação. Porque a evolução espiritual não se dá de fora para dentro. O assunto não é fácil, não. Uma reunião como essa aqui, ela não é evolução espiritual para nós. Não. Uma reunião como essa aqui é um momento singular para quem estiver sintonizado, que depende da pureza da alma e da conexão. Ela pode ser um momento de reflexão, que a gente tem até para tentar organizar um pouquinho as ideias, né? Para respirar um oxigênio assim, espiritual, né? Porque lá fora a gente ainda não dá conta. Mas na hora que termina a reunião, é que vai vir a fixação, não é aqui dentro. Entendeu? É prática. Então a sua pergunta é, como é que eu organizo o pensamento? Por exemplo, o assunto é paciência. O pensamento que tu vai operacionalizar no trato com a sua sogra. Gostaram, né? E eu estou usando... Vocês viram que eu inverti o processo? Porque a tendência é a gente devia ter afinidade com a mãe e dificuldade com a sogra, né? Que é isso, Casalberto. Eu tenho duas mães, mas você é um ser mais adiantado, né? Ou então Deus colocou duas almas afins, uma como mãe e uma como sogra, para ver se você pega no tranco, dá uma equilibrada e vai enfrentar a vida, porque depois você vai enfrentar uma outra sogra aí meio complicado. Mas não é nessa vida, viu, gente? Pelo amor de Deus, sem pressa. Porque tem muita gente querendo trocar de sogra muito rápido. Cuidado, porque costuma estar abandonando o compromisso. E abandonar compromisso é voltar para ele. Ou voltar para ela. Depende do artigo que você for usar aí, né? Deu aí? E na sociedade hoje o povo está tudo abandonando a responsabilidade. Não tem problema, porque Deus não agride. Punição de Deus é para religioso. Porque aí o religioso imputa
a culpa para encher o templo, arrecadar dízimo, e aí vai. Aí o povo fica com medo. Né, no nosso caso, o espírita fica com medo de ir para o umbral, mas na realidade só mudou o nome, porque fica com medo de ir para o inferno. Né? É aquele processo da culpa e do medo que o religioso trabalha com uma habilidade transcendental. Não é isso. Para nós não funciona assim, porque não tem que ter nem culpa nem medo. Você tem que ter uma visão acurada. Você precisa de abrir os olhos para tentar entender a vida, que se manifesta em leis equânimes, em leis justas, em leis soberanas e inderrogáveis. Não tem jeito de driblar a lei, não. É Jesus quem nos afiança quando diz assim, e por sinal é objeto de estudo de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Primeiro do Evangelho, não vim destruir a lei. É uma frase de Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele está falando da lei mosaica, não está? Mas na realidade a lei mosaica simboliza as leis do universo. Né? Que elas vão sendo compreendidas, decodificadas e clarificadas para atender aqueles que estão necessitados da lei. Porque quem não precisa da lei está isento da lei. Quem fala isso é o profundo conhecedor da lei, Paulo de Tarso. Quando eu não sei, capítulo, primeira carta sua aos Romanos, capítulo 3. Quando eu não sei, o que eu faço é lei. Mas quando eu conheço a lei, aí ele usa uma expressão religiosa da época, mas para nós é tranquila hoje de entender. Quando eu compreendo, o pecado habita em mim. E só o nosso Senhor Jesus Cristo para me libertar do... A gente pensa, que coisa, que papo religioso. Isso é científico. Quando você não sabe, o que você faz está dentro de um concerto de entendimento seu, e é isso aí. Não é? Quantas vezes a gente comete algumas atitudes, porque você não comete equívoco sem saber, né? Quantas vezes você pratica, você realiza, você expressa uma atitude, uma palavra, chega lá na frente e você fala assim, não foi uma boa. Quando você chega nessa conclusão, não foi a melhor opção, significa que despertou em ti um entendimento mais ampliado do que aquele entendimento que tu tinha antes de realizar. Isso é simples, é básico. Aí quando ele fala, aí o pecado habita em mim, é no sentido de quê? Opa, alto lá, né, como diziam os antigos. Alto lá, peraí. Então tem alguma coisa. Então da próxima eu tenho que ter mais cuidado. Mas existem algumas expressões da intimidade do espírito que o coloca realmente numa condição de queda. Então a palavra pecado, quando inserida no Evangelho, ela está representando, na realidade, o que a psicologia estuda hoje com muita tranquilidade. Consciência lesada. O pecado habitou em mim. O pecado não é porque comeu a maçã, não. Tá? Porque tem muita gente que come a maçã e não sente que é pecado. Né? O pecado, na realidade, é quando você faz aquilo que vai contra a sua consciência. Por isso é que Jesus coloca para nós que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Aí os religiosos, pois é, você não peca contra a igreja, você não peca aqui, ó, em nome do padre, ó, respeito. Se você fosse cometer algum delito contra espírito superior, ele não seria espírito superior. Começa por aí. Não é verdade? O Espírito Santo é a pureza, é o potencial divino que nós temos dentro da gente e que ele vai sendo desenvolvido ou descoberto, fica até mais ajustado. O potencial divino vai sendo descoberto e assim
através da nossa consciência, que é a voz divina que se manifesta em nós, nós vamos sendo convidados a obrar, a operar, a agir, a construir, a reconstruir na vida. Agora, quando a consciência está dizendo, não vai, e você vai, aí não tenha dúvida, aí é pecar contra o Espírito Santo. Porque depois o sentimento de culpa, o remorso, se agiganta. Já aconteceu isso com vocês? Acho que não, né? Está tudo mais evoluído aí, não tem mais problema. Aquele negócio que, meu Deus do céu, para que eu fiz? E olha que tinha uma vozinha, não é vovó não, mas tinha uma vozinha, né? Que a gente é tão cuidadoso, tão carinhoso com a gente mesmo, né? Por isso é que nós somos campeões, sofisticados para justificar. Nossa Senhora, quando um indivíduo comete um erro, um delito, né? Depois, meu Deus, não precisa nem de advogado. Contrata advogado, é ele que instrui o advogado para defendê-lo. Porque nós somos campeões, nós somos astutos para justificar e ficar bem. E o pior que, como diz o poeta, né? A pior mentira é mentir para si mesmo, né? E quanto mais justifica, mais justifica. Eu conheci uma pessoa que ela ficava assim. Eu falava, a pessoa questionava e a gente ia, não justifica. Ela sempre falava assim, não justifica, porque você está querendo justificar, você só está se complicando, eu não esqueço disso. Tudo que a gente ia tentar, ela, vai devagar, que você está querendo explicar demais. Por que você está justificando? Você está querendo me provar que eu estou errado? Aí hoje, passado aí umas décadas, aí, né, porque a gente vai ficar mais velhinho, né? Aí diz que vai chegando mais velhinho, assim, vai ficando um pouco mais esperto, né? Em tese, porque tem muitos de 90 aí que continuam adolescente do mesmo jeito, como tem adolescente que tem idade da turma mais antiga. Aí, mas eu não estou falando de idade espiritual, ok? Mas assim, a própria vida vai nos ajudando para repensar. Aí eu fico pensando, puxa vida, que pessoa, essa pessoa, diz que agora a gíria é a pessoa, minha filha conversa comigo, ô pessoa, eu fico, que pessoa? Aí, como ela é média, eu falei assim, será que está vindo? Mas aí, só para a gente quebrar um pouquinho, hoje eu chego na seguinte conclusão, que sabedoria dessa pessoa, desse espírito. Porque você não tem que justificar. Porque quanto mais a gente tem aquela tendência para justificar, mais nós estamos respaldando uma chaguinha. Hoje eu estou tudo no diminutivo, né? Que a gente fica tão carinhosinho com as nossas doencinhas, né? Com os nossos defeitinhos. Mas essa chaga é chamada vaidade. E esse é que é o grande desafio nosso. A gente quer provar para o mundo quem nós somos. Sabe por quê? Porque a gente quer continuar ainda sendo vitorioso no mundo. Nós queremos o trono de César. Queremos o Império Romano. E Jesus aponta para nós que o império é o do Espírito, não é lá fora, é aqui dentro. Você não tem que governar lá fora. Você tem que administrar, é aqui dentro. Então, Maria Inês, você viu a fria que você me colocou? Tem 15 minutos que eu estou tentando te responder. E não vou te responder. Porque a equação do espelho da mente é aprender a posicionar o espelho, de sorte que os recursos sejam nutrientes de fortalecimento para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Certinho? Então, porque, como afirma Emmanuel, o reflexo que está instaurado na nossa intimidade, ele esboça emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia é que vai comandar as atitudes e as palavras. Então nós poderemos dizer para você e para nós mesmos que o reflexo instaurado dentro de nós, nada nesse mundo impede que ele se manifeste. Eu gosto muito desse exemplo. Cadê o braço? Está lá para dentro, está dando passe. É o braço do marido dela. Eu peguei na mão dela. Só uma brincadeira.
O toque aqui, ó, o toque aqui, ele induz a um reflexo que vai desabrochar. Certo? O cheiro, a música. Ah, quando a gente escuta o Bebeto, hein? Outro dia eu estava fazendo uma palestra, aí estava tocando Roberto Carlos no vizinho, me desconcentrou todo. Me desconcentrou todo. Porque ele diz que ele é o cara, né? E veio num momento assim tão interessante, porque nos inspirou. Então foi um reflexo. A música tocou e desabrochou o reflexo. Aí o reflexo esboça a emotividade. Eu peguei na mão dela. Vem esse menino de novo. Reflexo. Existe sentimentos, vibrações, energias que estão fixadas no campo psíquico dela. Ok? Mas pode ser assim, um toque, puxa vida. Ou, não é o toque, entendam bem, tato, olfato, audição, visão e paladar. Pode significar bem-estar. Poxa, eu estou perto de fulano, isso me faz bem. A presença dele causa em mim um bem-estar. Então, aí a emotividade, observe bem, me sentir bem, a emotividade nos faz pensar, não é? Puxa vida, aquela pessoa representa isso. Aí a ideia é que vai, estou chegando lá no que você perguntou, a ideia é que vai mover, que vai impulsionar a atitude, o pensamento. Primeira ideia, né? Ideia, pensamento. Depois, atitude, palavra, ação. Esse é um mecanismo que funciona na nossa intimidade. O reflexo não é possível você conter, que ele está dentro de você. A emoção já começa a nos dar indícios de um campo possível de trabalhar. Mas quando a ideia toma corpo, é a hora de tu entrar em cena. Jesus disse assim, vigiai e orai. Né, Tatiana? Você fixou, né, Tatiana? Nunca mais você inverte, né? Vigiai e orai. Nossa, tem gente que faz até o nome do pátio. Reza Ave Maria, faz isso, veste roupa, sai correndo, espada de São Jorge. São os místicos. Com todo respeito. Porque tem gente que precisa de acender a vela mesmo. Ai, graças a Deus, Casaveto. Na hora que você falou isso, eu lembrei. Primeira coisa que eu acendo é a vela para as almas do purgatório. Né? Pode acender. Não tem problema nenhum. Mas o negócio não é só assim. O negócio é no campo íntimo. Vigiar é prestar atenção no que está começando a brotar da sua intimidade. Porque começou a brotar, é o momento de entender. Aí Jesus dá a dica, que vem em segundo movimento. Vigiai e orai. E quando ele fala oração, a gente com Allan Kardec, a gente fica compromissado em sempre repetir isso. Espírita não reza. Ô, Casalberto, eu rezo. Tá bom. É só uma questão de ajuste na palavra, no significado. Rezar é repetir. Repetir, você repete, acionando memória, cognição, periférico. Tem espírito que olha para a gente e fica rindo, que a gente está rezando, porque os devia estar com medo. Né? Você já teve medo da sua vida, assim, de assombração? Tem, muda de assunto, melhor, né? Então tá. Você está com medo, os meninos é assim, tem hora que vai lá no meu quarto, pula na minha cama. Hoje é um monstro, né? Antes era um catatalzinho. Ô, meu filho, que é isso? Ô, pai, já fiz tudo quanto é prece, não tem jeito. Meu quarto tá cheio de gente. Eu falei assim, vamos lá, é tudo amigo nosso, fica tranquilo. Amigo é seu, ele fala comigo, amigo é seu, porque meu não é não, porque eles estão deixando eu dormir. Né? Aí quanto mais eu oro, mais medo eu fico. Né? Eu falei assim, então eu vou te dar uma dica. Quando você começar a ficar com medo, você cobre a cabeça. Fica debaixo do cobertor e espera, na hora que eles chegarem perto, você vai e assusta eles. Né? Coisa de menino, né?
Quanto mais. Por que que vai ficar mais tenso? Porque você está entrando na sintonia negativa, complicada. E a oração é no seu sentido, não é sentido místico, é no sentido científico de você coordenar a sua intimidade, você mudar o padrão vibratório, você cuidar melhor dos sentimentos, para que você consiga encontrar um recurso para sair daquele painel, que muitas vezes não é fácil. Então, Marinês, para a gente voltar para o estudo, né? Dar uma volta, né? Mas é importante. Então, o reflexo você não segura, não tem jeito. A emoção já começa a dar indício que a gente pode cuidar, porque tem muita gente que adora ser o emocional e perde o fio da razão, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos muito sentimentalistas. Nós temos que trabalhar a emoção no seu sentido de nos auxiliar a trabalhar no entendimento, com a intuição, com a operação. Agora, sentimentalismo não leva ninguém a lugar nenhum. Isso é para a gente pensar. Como também a racionalidade fria, ela dilacera. E ela dificulta. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é isso? Nós estamos recebendo, olha que barato, a nossa amiga Marcele de Barroso. Ela sempre participa aqui conosco. Ela está mandando uma pergunta, dizendo assim, ela fez uma afirmativa e eu não vou discordar dela nunca. Nem tudo se perdoa, né? Não precisa nem falar que Barroso é em Minas, né? Nem tudo se perdoa, né? Ela está afirmando. O que nós discordamos, Marcelo. Ou você acha que tudo se deve perdoar? Nossa, agora ela me jogou lá. Ela me trouxe para a terra e depois me jogou lá em Guarapari, no mar. Porque Praia de Mineiro é Guarapari, não é? Não, diz que é Piúma agora. Piúma e Cabo Frio. E nós estamos mineiros, nós estamos dominando. Né? Nós estamos dominando. Brincadeira. E o povo lá gosta da gente, né? Chega lá, mineiro conta caos, mineiro é educado, mineiro não suja a praia, paga direitinho. Não tem uns negócios assim? Que Deus abençoe para continuar sendo. Beto, nem tudo se perdoa, né? Ou você acha que tudo se deve perdoar? Ela foi nos dois extremos. Nem tudo se perdoa, quer dizer, tem coisa que não se perdoa, né? Ou tudo deve se perdoar? O que é que vocês acham? Ô Marcele, quem sou eu para discordar de você no seu sentido de manifestação? Que a manifestação é producente. Mas Jesus define para nós, no Sermão da Montanha, que é necessário que nós possamos nos reconciliar. Capítulo 6, Marcele, do Evangelho de Mateus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que o teu adversário não te entregue para o oficial te entregue para o carcereiro, vai para a cadeia e fica ali encerrado lá. Deu uma acelerada no processo só para a gente entender. Reconcilia-te depressa. Porque o maior adversário, Marcele, que nós temos, ele não está lá fora. O maior adversário que nós temos, ele está aqui dentro. E nós precisamos aprender, inclusive, a nos perdoar. Nos perdoar, não no sentido de passar a mão, nós mesmos passar a mão na nossa cabecinha. Não é isso não. Mas você tem que aprender a lidar com seus limites. Você ter misericórdia com as suas propostas que nem sempre foram as melhores. Por quê? Para a gente adquirir o equilíbrio necessário para operar na vida, nós temos que estar bem conosco mesmo. Então, o adversário que te persegue, na realidade ele está sendo instrumento da providência divina para te ensinar alguma coisa. Nós aprendemos um pensamento com um amigo espiritual que é muito importante na nossa atual conjuntura de vida. Ele diz assim, nós devemos dar a vida pelos nossos amigos. E todos são amigos. Todos são amigos.
Porque na realidade existem alguns que falam que são amigos, mas são falsos amigos. E é muito interessante, porque nós costumamos ter verdadeiros inimigos. Porque o inimigo é verdadeiro, na sua maioria. Ele pode não falar agora, mas amanhã ele escorrega. Mas ele te conta. A vida te mostra. Porque nada fica oculto. É da lei, Jesus é quem define. Nada ficará sobre o véu. Então, é melhor ter um verdadeiro inimigo do que falso inimigo. Como é que é o nome do senhor? Sim. Senhor André, seja bem-vindo, senhor André. Mas nós costumamos pensar que o falso inimigo, nós temos muito falso amigo na vida, o do tapinha nas costas, aquele que quando você está bem, né, Paulo? Quando você está bem, todo mundo vai lá na sua casa te visitar, você faz a festa, nossa, você aparece os convidados, né? Você tem posição, todo mundo quer ser seu amigo, quer aplaudir, bajular. A vida conta. A vida tem muitas histórias que nos mostram que quando o indivíduo perde a posição no mundo, a maioria daqueles que eram amigos somem. Né? Uma amiga que hoje desencarnada, nós convivemos muitos anos com ela na família, de vez em quando ela tem estado aqui conosco, mas ela defendia aquela tese de que o amigo é o das horas ruins. Este é amigo. Na hora que a onça está bebendo água, ele está ali. Mas na hora que está tudo refrescado, costuma nem aparecer. Esse é amigo. A gente sabe, nós sabemos, no nosso currículo, no nosso circuito de relação, aqueles que a gente pode contar, não sabemos? E nesse mundo atual, cada vez, pelo menos na nossa catalogação, porque está todo mundo tão envolvido com as suas questões pessoais, que está cada vez mais raro os grandes amigos. Então é muito importante que nós, Marcelo, meditemos sobre a importância de reconciliar. E para reconciliar nós temos que perdoar. Perdoar porque somos afetados. Somos vaidosos. Nós nos julgamos os bonitos, né? Nós nos julgamos os artistas, os intocáveis. E o que está acontecendo na vida é a vida nos mostrando que nós não somos intocáveis e que não somos esses centros do universo. Nós somos pessoas como todas as outras pessoas estão caminhando no processo de evolução. Todas têm oportunidade. Até aqueles que são adversários, que ganham na política, né? Que a gente fica meio, nossa, sei lá, mas ganhou, ele não tem merecimento, ele vai fazer estrago. Se ele ganhou, é porque a providência divina assinou embaixo o termo de responsabilidade para ele, porque ninguém chega num lugar sem autorização do alto. Ninguém. Como nós que já adquirimos muitas coisas, e eu defendo isso com maior tranquilidade, aprendendo com os espíritos. A maioria das nossas conquistas não são tão nossas conquistas. Tem a nossa dose de esforço, de dedicação, de preparação. Mas os espíritos abrem muitas portas que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Jesus, querida. Agora a Regina de Manaus. Eu prometo que eu volto para a questão 226. Obrigado, Regina. Manaus. Falam que Manaus tem horário de chover, né? Chove todo dia. Aí o pessoal combina. Antes da chuva, depois da chuva para encontrar. Né? Terra abençoada, irrigada. Lá viveram um espírito no século XIX e realizou um belo trabalho com a comunidade que vivia à margem do Rio Amazonas. Um dia eu conto essa história para vocês. Beto, como posso ter certeza que estou no caminho certo? Tenho tanta certeza e tantas dúvidas. Essa dúvida da nossa companheira Regina, eu tenho para mim que é a dúvida de todos nós, Regina. De todos nós. Todos nós vivemos num mundo de incertezas. Nós estamos diante, sempre, do desconhecido.
A vida sempre há de nos oferecer o imponderável. A partir do ponderável. A partir do objetivo, nós vamos caminhar para o subjetivo. É o processo do aprendizado, do simples para o complexo. É óbvio que a incerteza de um Francisco de Assis é anos-luz diferente das incertezas nossas, que é um espírito mais evoluído, um espírito que já caminhou mais. Como as nossas incertezas estão muito à frente das incertezas daqueles que estão na retaguarda, os espíritos mais simples. Agora, nós temos aprendido com os nossos benfeitores espirituais que na dúvida não ultrapasse. E que o medo, ele tem a conotação positiva para que sejamos prudentes. Mas que a sabedoria é conquistada quando nós vencemos o medo. Isso é um ditado egípcio, lá dos tempos, lá atrás. Não vou precisar a data aqui não. Muitas vezes os testes de iniciação para os reis eram eles vencerem animais potentes, vigorosos. E muitas vezes o jovem aí que estava sendo preparado para ser rei, ele muitas vezes temia pela vida. Mas o rei, aquele que iria passar o cetro depois que passado a experiência difícil, certa feita isso aconteceu com Sete, rei egípcio, quando estava preparando Ramsés para assumir o trono. Ele colocou Ramsés para encarar um touro bravo. O menino na época tinha 12 anos. Forte já, sendo preparado para as batalhas. Aí ele levou ele para encarar o touro. Aí ele, papai, mas ele vai tirar a minha vida. Aí o pai disse, se ele tirar a sua vida, é porque não mereces estar aqui na terra. Mas papai, você tem que provar para você mesmo que você é filho de um rei. E pode vir a ser rei. Obviamente que é tudo parabólico, né? Tudo metafórico. E, no caso Ramsés, depois de passar as dificuldades, conseguiu, de alguma forma, se esquivar, mas conseguiu laçar o touro. A princípio, o objetivo era ele matar o touro, ou o touro iria tirar a vida dele, mas chegou num determinado momento que Sete disse para ele, pronto, chega. Mas papai, eu não matei o touro. Eu disse, mas você não tinha que matar o touro. Você tinha que vencer o seu medo. E por ter vencido o medo, você deu um grande passo em busca da sabedoria. Então o medo, ele é importante. E existem alguns filósofos que definem o medo como o antônimo do amor. Não é o ódio, é o medo. Ok? Porque o ódio nada mais é do que um sentimento que antes era positivo que se tornou negativo. Não é? Ninguém tem ódio do outro de graça. Ah, Casalberto, mas tem um fulano lá que meu anjo da guarda não cruzou com o dele, não. Então eu queria te contar uma coisa, meu amigo. Anjo da guarda, primeiro que nós não adotamos esse termo, porque não tem anjo. Mas os espíritos superiores, que são os benfeitores espirituais, eles querem o nosso progresso. E se é espírito benfeitor, anjo, como queira, os anjos estão num patamar muito acima das mesquinharias humanas. Então não significa que é o seu anjo que não bateu com o dele. Significa que existe antagonismo espiritual entre vocês. Mas Casalberto, eu conheci ele na empresa. Eu não conheci ele antes. E ele, olha, nós nunca batemos. Sempre teve problema. Pois é, meu amigo, se você não estudar a questão 132 do Livro dos Espíritos, você vai ficar emperrado nisso aí durante muito tempo. Qual que é a questão 132 do Livro dos Espíritos? Lembra? Não é? Eu queria abrir também, não quero abrir. Olha lá, a maioria deles vai abrir o Livro dos Espíritos para procurar a questão 132, o Livro dos Espíritos abriu na questão 132. Ele não está marcado, não? Tá, não. Se não tiver marcado, eu não tenho dúvida que os Espíritos te ajudaram. Porque tem livro que é marcado, né? Não, mas só cai aquela lição para mim. Mas também na hora que ele vai ler, ele debulha o livro de um jeito que não tem jeito do livro voltar ao normal nunca. Aí toda vez que vai abrir, vai cair ali. Mas no caso ali, não. Qual que é a questão 132 do Livro dos Espíritos? Qual é o objetivo da reencarnação? Aí vem o texto. Deus vos impõe
a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Quer continuar lendo? Então tá bom, né? O texto é longo. Ok? Então, o objetivo da reencarnação é progresso. E o progresso se dá dentro de uma visão divina, numa matemática perfeita. Nós encontramos... Eu vou fazer uma apologia, vamos fazer uma conexão com o pensamento de Emmanuel. Que a vida é um eterno reencontro. Há encontros. Mas o grande lance é que nós não façamos nem do encontro ou do reencontro em desencontros. Esse é o pensamento de Emmanuel. Então, o tempo todo nós estamos reencontrando corações. Mas tem aqueles que estão começando a chegar agora. Então a gente pode tratá-los como encontro. Não é porque eu não vou dizer que você está lá na Praça 7 reencontrando com todo mundo que está passando lá. Né? Não é por aí, porque aí também começa a ficar extrapolando o assunto. Agora, se entrou na dinâmica da tua relação, pode escrever. Aí vai ter os reencontros legais, harmoniosos. Engraçado, fulano, eu olhava para ele lá na empresa, mas eu sempre senti uma simpatia com ele. Nossa, um dia eu sentei com ele. Oh, meu Deus, é como se eu estivesse conversando com a pessoa mais conhecida do mundo. É, por acaso, né, Casalberto? É, por acaso. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Afiança André Luiz do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Palavra inventada pelos homens para disfarçar menor esforço. Não tem acaso. Então, se ele chegou lá, é porque tinha que chegar. Se bateu na sua porta, é porque tinha que ser. Se teve um acidente, é porque tinha que ser. Embora nós podemos acelerar os processos. Nós podemos desviar, sim, o curso das coisas. Porque nós temos livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio funciona dentro de um campo que Deus nos oferece para operar. Que vai refletir a nossa possibilidade mental. Não adianta, por exemplo, eu querer me candidatar para trabalhar lá no Congresso, lá em Brasília. Meu campo mental não vai me dar autoridade para isso. Se eu for para lá, eu vou perder o foco irradiador da minha vida. O meu campo mental não me faculta hoje mudar para os Estados Unidos. Não vai dar liga. Não tem nada que vai facilitar. E se eu forçar a barra, eu posso até ir para os Estados Unidos, dona Mites. Vanderlei, um abraço. Eu prometi para o Vanderlei que eu ia aprontar uma para ele hoje, dona Mites. É porque o Vanderlei vai contar um caos. Porque mineiro gosta de caos, né? Gosta de caos. O Vanderlei é filho da dona Mites. Vocês conhecem a dona Mites? Dona Mites, vou contar um caso para a senhora. Nós fomos fazer um seminário em Curitiba essa semana. Aí estávamos no restaurante. Aí no restaurante, estávamos no restaurante, aí uma companheira virou para a gente e disse assim: a dona Mites existe mesmo? Porque toda semana você fala da dona Mites. Voltou a funcionar? A dona Mites funciona. Funciona. É a bateria que funciona aqui. A dona Mites existe sim. E, diga-se, aí eu conversei com o filho dela que me ligou de Palmas do Tocantins, porque ele assiste os estudos nossos na sexta-feira. Aí ele falou assim: ô Casalberto, eu vibro quando você fala da minha mãe, porque eu aposto que ela está dormindo lá, e toda vez que você chama a dona Mites, a dona Mites está dormindo. Eu falei assim: ô Vanderlei, não tem nada disso não, dona Mites está vibrando lá com a gente, acompanhando o estudo. Aí, ó, tá vendo, Vanderlei? E foi a mãe que falou. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, a dona Mites está aí com a gente, firme e forte. Nós vamos pensar aqui o seguinte, só para pegar o gancho de novo, que nós, então, estamos dentro de uma possibilidade de evolução de um valor inestimável. Convivendo com as pessoas, deu certo?
convivendo com as pessoas que têm a ver com o nosso processo de evolução. Não adianta a gente querer ir para um outro lugar que o nosso núcleo de compromisso está aqui. Sabe? Costuma perder o referencial. Então, a gente tem que entender os sinais da vida para operacionalizar dentro das indicativas que a vida oferece. Para você não dar murro na ponta da faca. Para você não arrombar a porta. Você aprender a usar chave para entrar, para sair. E isso você vai conseguindo a partir do momento que você vai adquirindo autoridade nas relações. Sendo respeitoso, sendo educado, granjeando amigos, não é? Sendo solidário, sendo caridoso, sendo parceiro, sendo romântico. Aí tem que chamar o cara, né? Porque diz que... Vocês estão vendo como é que o Roberto está fazendo sucesso até hoje? Aí ele fala que ele é o cara. E eu estou achando que ele é o que é o cara mesmo. Porque cadê os caras? Eu costumo brincar dizendo que se você for para a porta de um restaurante e ver um senhor assim, de uns 45 anos mais ou menos, 46, 50, acelera, né? 55, 60, descendo do carro, dando uma volta e abrindo a porta para a dama descer, é amante. É o marido amante. Ah, fiquei bem agora, né? Porque se tiver algum maridão aqui que faz isso, eu fico bem com você. Por que que não faz mais? Perdeu a graça? Por que que perdeu a graça? Já conquistou. A dona Nilza não me conhece. Dona Nilza, eu não perco viagem não, quer ver? Ó? Aí eu escutei uma frase hoje, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. O espírito está aí. Aí eu escutei uma reportagem que estava fazendo homenagem para as mulheres na televisão, lá, um programa. Aí o apresentador estava com a esposa dele no programa. Aí ele deu um abraço nela, deu um beijo nela. Aí ele foi e soltou uma assim, mais para fazer o pessoal dar uma risada. Aí ele disse assim, que muitos acham que é muito difícil conquistar muitas mulheres. Aí ele disse que o mais difícil é conquistar a mesma mulher a vida inteira. E, portanto, mais nobre. Porque, para o bom entendedor, para aqueles que conhecem as estratégias da vida, ou estão procurando estudá-las, a tarefa, quanto mais difícil, mais o espírito se agiganta, mais ele se enobrece, mais ele adquire experiência, habilidade. É assim que o Senhor nos aguarda no contexto da nossa evolução. Não tem fardo que a gente não consiga carregar. Eles estão aqui para todos nós levarmos à frente. Só que no mundo atual, a tendência do menor esforço campeia. Observe, tudo para nós tem que ser mais fácil. Os carros agora não precisam de passar marcha, né? Automático. Não precisa mais de levantar para trocar o canal. Eu sou da época que, agora é só a vez, vai lá e troca o canal. Tinha 15 na sala, cada hora era um. Agora a gente tem 15 controle remoto. Né? Aí fica cada um trocando canal. A televisão uma só. Aí, quer saber uma coisa? Eu não aguento você não. Aí vai para o quarto. Aí quando a casa, né, tem muitos quartos, aí você é um espírito, desencarnado que vai visitar aquela família. Aí você chega lá, ninguém está te vendo. Aí você vai na sala, está lá o papai assistindo futebol. Aí você vai no quarto, está lá a esposa lá vendo a novela. Aí você vai para um outro quarto, tem um filho lá no computador. Aí você vai para um outro quarto, tem um outro assistindo um outro programa de televisão. Aquela casa que tem televisão para tudo quanto é lado. Aí costuma você bater lá, tem 4 assistindo o mesmo programa, cada um na sua televisão. Aí é o menor esforço, aí é o individualismo, aí é o egoísmo, aí é o virtual, aí é o wireless. E o que acontece por consequência? Escassez, aridez,
vazio existencial, depressão, insatisfação. Está faltando o quê? Contato, olho no olho, abraço, divergência de ideias, não de pessoas, o bate-papo entre família, na mesa, né? A fraternidade, a solidariedade, não tem. Então, são pontos que nós precisamos de pensar, porque o mundo está aí nos convidando para dar um testemunho para nós mesmos, não é para o outro. Então não tem que resolver a vida do outro, não. Quem sai por aí para querer resolver a vida do outro, está desfocado. Mas o que nos compete está na nossa mão, a gente precisa de entender isso. Marcelo de novo. Ô Marcelo, obrigado. São as ideias que movem os espíritos a fazerem maldades? Isto quando se sentem agredidos? Nós, dentro desse circuito de reflexões, de dúvidas, porque perpassa muito a pergunta anterior, não é? A questão do perdão, nós não podemos desconectar, nós não podemos olvidar, desconsiderar a influência espiritual que campeia a nossa volta. Não é? Porque os espíritos estão conosco, convergindo ou divergindo. Não é? Os espíritos são uma população espiritual que não se percebe, mas que eles estão entre nós. Influem ou influenciam os espíritos em nossas vidas? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Resposta. Muito mais do que imaginais, são eles que vos dirigem. E o intercâmbio é psíquico, é partícula mental. Do mesmo jeito que o maridão capta o pensamento da esposa, porque tem afinidade, eles se amam, né? Se convergem, almas afins. Perde, um vai para o supermercado, aí uma vai para um lado, outro vai para o outro. Aonde que meu amor deve estar? Ah, eu estou sentindo que é por aqui. Aí pega o carrinho, passa um pouquinho, ela lá do outro lado. Oh, bem. Né? É. Ela está olhando o pneu de carro para ver se você compra o mais barato. Né? Enfim. Mas, contudo, todavia, porém, é afinidade, é onda mental, é psiquismo. A gente está brincando, nós estamos falando de coisas práticas. Você não precisa estudar nenhum livro de parapsicologia ou metapsíquica. Não precisamos estudar o livro dos médiuns para a gente está vendo isso na prática, isso é lei natural. Agora, Allan Kardec nos explica sobre isso. André Luiz, inclusive, dinamiza a questão do pensamento como energia eletromagnética. Nós vamos registrando, não pelo cérebro, não é pela visão, pelo cheiro, que você vai identificar o mundo espiritual, não. É a sua alma, é o espelho que registra. Obviamente que existem médiuns que têm esse espelho mais límpido, né? São mais desenvolvidos nessa área para serem instrumentos de trabalho, como foi Francisco Cândido Xavier, um médium por excelência. Aqueles que conviveram com Chico muitas vezes nos contam, né? Era um desafio. Eu não podia pensar muito não que o Chico, mas né, você tem razão. Ele não falou nada. Você tem razão. Mas se você pensar direitinho, pode ser que você vai rever seu conceito. O indivíduo não falou nada. Porque a sua esposa merece... Nossa, mas pegou longe. O Chico era assim. Pegava longe. Mas são raros esses médiuns. Porque a ideia é que esses médiuns representem apenas um instrumento para nos falar que é possível comunicar com o mundo espiritual. Mas com o passar do tempo, os Chicos Xavieres vão embora. Porque a ideia não é você criar líder religioso. Não é isso que os espíritos querem. Embora líder religioso, o Chico é na visão de outras religiões. Porque o Chico nunca foi líder religioso espírita. Porque o espiritismo não tem líder religioso. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia. É uma religião, sim, mas ela é filosofia, ela é ciência. E a religião não é conforme os homens a entendem, com hierarquia, com casta, com determinação, com regimento. O espiritismo não é isso.
A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. E o que é mais importante na doutrina espírita são as questões morais, são as questões de fraternidade, de atendimento e de preparação, portanto, de educação espiritual, com o objetivo de nos colocarmos sempre naquela condição de buscar uma posição melhor na própria escala dos mundos. Porque planeta Terra é transitório. Encarnação, meu amigo, como dizia o Gonzaguinha, né? É uma gota do tempo que se dá num segundo. Aí ele até completa, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Esta é a dinâmica da evolução. É poesia. É poesia da imortalidade. É aquela poesia que nos coloca sempre naquela busca de nos alimentarmos em esperança, em fé, sabendo que esta encarnação que passa nessa gota do tempo, que se dá num segundo, é apenas um detalhe. Então, portanto, não justifica se apegar tanto nas questões da Terra. Nós estamos aqui para aprender a administrar. Esse livro não é meu, esse livro está na minha mão. É tão diferente, né? Ah, fulano foi assaltado. O que ele levou? Ah, uma joia que esteve na minha mão uns tempos, mas agora está na mão, tá em boas mãos. Não é diferente? Aquele desgraçado, fui roubado, eu não mereço esse governo, polícia, e etc, e etc. A casa aberta, mas e aí? Eu vou viver com a casa regalada para os amigos do alheio? Ninguém disse isso. Tanto que o Evangelho fala para que você dê conta da sua administração. Né? É o jovem que perguntou para Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna? O jovem mancebo, né? O que está escrito na lei? Amar a Deus, etc, etc. Pois é isso mesmo. E aí? Faze isso e viverás. Né? Mas ele insistiu. Ele disse, então faz o seguinte. Vá, dá tudo que tem e volte. Porque o problema dele é a administração. Cada um tem a sua dificuldade. E a maioria das nossas dificuldades tem a ver com apego. Apego. A minha mulher. Mas é mesmo, Casaberto. Tá bom. A nega é minha, ninguém tasca que eu vi primeiro. Vocês não lembram, vocês não são dessa época, não. Originais do samba. Lembra disso? Essa época? Finalmente alguém é da minha época, porque ninguém é da minha época. Pois é, ué. Então, a minha mulher, né, a minha casa, os meus filhos, tudo é meu. Aí fica essa luta para entregar no altar, para quem casa no altar, né? Porque espírito não tem isso. Não é o lá de fora que vale, é o compromisso espiritual, mas respeitamos. Mas a ideia o livro é meu, a casa é minha. O que acontece? Vem a desencarnação. Como é que nós vamos ficar? Andréia é seu nome, né? Hein, Andréia? Como é que vamos ficar? Faz de conta que você está desencarnada agora. Não volta aqui nunca mais. Você sabe que uma reunião espírita é treinamento para desencarnação? Eu não volto naquele lugar, não. Aqui, ó, já deu a dica. Daqui a muito tempo. Né? Porque não pode ficar querendo ir, não. Porque se quiser ir para lá, meu filho, o trem complica. Porque você tem que querer ficar aqui. No seu sentido de trabalho de responsabilidade. Porque existe uma lei natural chamada lei de conservação. Quem acelera está se complicando. Porque ele está entrando num processo chamado lei de destruição. E a destruição de si mesmo é a pior de todas. Lembra do pecar contra o Espírito Santo? Então o autocídio é triste, é doloroso. Então nós estamos aqui para treinar a desencarnação? Estamos. Porque na realidade é o seguinte, nós estamos aqui na vida, na reencarnação, para entendermos a vida. E desencarnar não significa morrer. Desencarnar significa continuar no mundo espiritual a sua vida. Porém, com outros corações, numa outra circunstância. Possivelmente até com alguns que estiveram contigo. A vovó que já se foi, né? Fala da vovó, né?
Ainda mais por mais velho, o risco da avó estar encarnada é pouco. Né? A maioria das vovós já desencarnaram, né, dona Nilce? Já? A sua vovó já? Ah, e mamãe também. Aí quando fala mamãe, a gente destrói, não destrói? Quem fala que a mamãe desencarnou, um Deus nos acuda. Porque mãe é mãe, não é? Mãe é joia preciosa. E a gente não consegue entender que mãe não morre. Pode morrer pai, mas mãe não. Por que, Casalberto? É porque muitas vezes nós, como pais, somos mais relapsos, né? A gente é mais objetivo, né? Enfim. Mas tem muito pai aí que é muito mais mãe do que pai. Mas isso não vem ao caso. Eu estou falando do sentimento maternal. Onde tem amor, não tem morte. As mães que estão nos céus, simbolicamente, que estão no mundo espiritual, elas se tornam benfeitoras. Eu costumo dizer que existem espíritos que desencarnam, a gente perde o amigo aqui e ganha um benfeitor no céu. A desenvoltura, a moral, o equilíbrio, a evolução, esse espírito do mundo espiritual eu não posso concebê-lo numa cama, no hospital. Porque tem seres que desencarnam e do jeito que desencarnou continua do lado de lá. Precisando de alguém para levar a bengala, o óculos dele. Ó, tira a dentadura, lava ela. Traz o urinol para mim, não sei o quê. Né? Chega no mundo espiritual, fica do mesmo jeito. Por quê? O psiquismo está preso na matéria, o espírito envelhece o corpo, o indivíduo se permite envelhecer também. Então, o clube da melhor idade ou pior? Não, como é que é? Melhor, né? Quase que eu falei bobagem, você viu? Foi quase, né? Você me salvou. O clube da melhor idade é a maior dica. Agora, não é para pensar que entrar para o clube da melhor idade, você vai voltar a ter 30 anos, com todo o potencial. Não é isso, porque aí também é demais. Mas o clube da melhor idade é para preparar psicologicamente para chegar no mundo espiritual, ó, jovenzinho, né, com a energia toda. Mas o povo já começa a trabalhar, já quer aposentar. E aposenta e vai falar mal do governo. Um absurdo. Porque na aposentadoria, observe bem, a gente acha que é na juventude que o indivíduo acelera a evolução. No Brasil, ele acelera a evolução é na aposentadoria, por causa da sigla, que vai definir um ascese assim, maravilhoso. Sabe qual que é a sigla? O SM, salário mínimo. Não tem sigla melhor que acelera a evolução, não. Né? E aí você não dá para comprar remédio, olha que absurdo, trabalhei a vida inteira. Não é? Observe bem como é que é a nossa postura diante do eterno. É muito limitada. Nós somos muito pequenos. E por isso é que nós estamos aqui. Meu irmão, fala. Graças, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala. Você pode ter muitas coisas que você pode perder por desvalorizar. Você pode perder muitas coisas como agora. A oportunidade do aprender, a oportunidade do conviver, a oportunidade do saber. Sabe? Você tem um livro na mão, mas você opta pelo Big Brother. Né? Você tem a oportunidade de conviver, aí você vai para o computador. Né? Você tem a oportunidade de ajudar aquele parente que está no hospital, mas você manda outro em seu lugar. Tem um monte de coisa que a gente perde a oportunidade. Não é? Você está do lado da sua namorada e não é o cara. Aí costuma vir um outro cara. Aí você perde a oportunidade. Aí fica caro depois. Né? Fica caro depois. Então, para a gente pensar, para a gente refletir, porque o viver nos traz, nos remete a sempre, a muitas nuances, a muita oportunidade de aprendizado. Eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque nós não falamos da questão 226. Meu Deus, estou achando que eu vou acabar indo para um umbral. Ô, Dora, semana que vem não preciso nem de falar, que tem que repetir o que está no quadro. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Então, essa questão nós vamos trabalhar semana que vem, no seu sentido de que todos os espíritos, no mundo espiritual, no seu sentido, vamos dizer assim, mais generalizado, que não são espíritos que não mais necessitam da reencarnação, porque atingiram um grau superior, mas a estada no mundo espiritual é a continuidade da vida que foi interrompida aqui.
Isso para nós tem que ficar assim, nós temos que trabalhar isso com muita tranquilidade. Porque não tem passe de mágica, não tem varia de condão. Não vai ser uma bênção que o sacerdote vai te dar que vai mudar o seu panorama. Por quê? A semeadura é livre e a colheita é resultante. Então, se hoje você está semeando nesse diapasão, se a desencarnação vier agora, por exemplo, instantânea, a sua forma de pensar, de desejar, ela perpetua no mundo espiritual. Não é? É óbvio que no mundo espiritual, dependendo da condição do espírito, ele toma mais consciência. Ele passa a verificar a vida com um olhar mais amplo. Eu costumo usar um simbolismo interessante. Muitas vezes a gente está num contexto da nossa vida que a gente não consegue enxergar além das paredes do nosso endereço. A desencarnação muitas vezes significa nos tirar daquele contexto e nos dar a condição de olhar como se estivéssemos de fora. Isso é um treinamento que nós deveríamos fazer. Você vibrar, você conviver e fazer um treinamento para tentar observar a sua própria conduta e a conduta dos demais sem uma visão, vamos dizer assim, extremista, parcial, tendenciosa. Comece a olhar para você, observe os seus comportamentos, observe como que você conversa, como que você age. Observe de uma forma diferente, tente observar com outros olhos o que os outros estão fazendo e que você acha que está certo ou que está errado. O tempo todo nós estamos sendo convidados para rever, para reavaliar, fechar o livro, abrir o livro. A desencarnação é isso. Agora, pelo nosso nível de apego, de inferioridade, a desencarnação, para muitos, no dizer de Emmanuel, para milhões, significa estar diante de uma consciência ainda em apuros. Porque milhões desencarnam sem terem valorizado devidamente a bênção da reencarnação. Tá certo que grande parte destes, desencarnando assim, estão vibrando muito mais na ignorância, nas dificuldades ainda que a paixão vincula, a ilusão oblitera, e o desencarnar é estar diante dessa verdade. Então, os espíritos que nós temos a oportunidade de trabalhar com eles, de conviver com eles nas nossas terapêuticas, a maioria deles costumam dizer assim: o que eu fiz da minha vida? É triste um pai que diz assim: eu perdi a oportunidade de ter sido um bom pai. Eu julguei para o alto a minha família. Eu julguei para o lado a minha oportunidade de crescer moralmente. Eu deixei de ser ético. Eu achei que eu enganava os homens, mas eu não enganei a mim mesmo. O desencarnar com as mãos sujas é extremamente doloroso. E embora os religiosos vão consignar que haverá um tribunal com juízes, embora para quem acredite tenha mesmo, porque os próprios espíritos se apresentam assim, como juízes, como cobradores, porque são os obsessores, são as almas infantis, ignorantes, perversas, que o indivíduo aqui na Terra traz para o seu convívio na sua ambiência psíquica. Nós é que elegemos o nosso mundo espiritual, é aqui na Terra. E a repercussão vai se dar lá, é óbvio. Então é muito triste. Essa semana nós vimos na televisão um indivíduo sendo julgado por um crime bárbaro. Todas as vezes que isso acontece, eu sempre trago para a nossa reunião esta reflexão. Como que os homens
nós nos sentimos poderosos em condenar aqueles que estão sobre a avaliação popular. Nós somos cruéis. Só? Porque a sombra que eu vejo no outro, os espíritos afirmam que é a sombra que está dentro de mim. Os espíritos não olham para os criminosos com um olhar que não tem um ingrediente chamado misericórdia. Fato consumado já é o peso, já é a dor. O tamanho dessa dor, nenhum homem da terra tem autoridade para mensurar. Existem os que dissimulam, existem os falaciosos, e muitas vezes se apresentam até com togas. Existe corrupção, existe muitas coisas que o dinheiro compra. Agora tem uma coisa que o dinheiro não compra: paz. Nós, do fundo do coração, desejamos bênçãos para todos que estão envolvidos nesse drama. Porque esse drama não é daquele, daquela, daqueles. Esse drama hoje, para nós, os espíritos apresentam como um drama da sociedade. Porque a realidade não revelada, que campeia a olhos vistos, e que nós esperamos que as autoridades punam, e vamos entendendo que nada mais é do que um reflexo da inferioridade dos homens. E só existe uma coisa nesse mundo que vai consertar isso: amor. Porque violência não se resolve com violência. E o amor que nós estamos nos referindo não é amor sentimento, é amor projeto de vida, projeto de espiritualização, e que só tem um encaminhamento possível de se atingir o objetivo. Esse encaminhamento se chama Evangelho. Não de teólogos, de exegetas, de sacerdotes, de pastores. Não é desse Evangelho que nós estamos falando. Nós estamos nos referindo ao Evangelho da vida, que é de compromisso de cada um de nós, dentro do âmbito da nossa transformação. E quando uma alma só ergue com ela toda a humanidade. Teresa de Calcutá, certa feita, foi questionada sobre o que ela fazia. Não era nada perto da volúpia dos homens que queriam a guerra. E ela usou uma metáfora que é muito conhecida por todos nós. Que diante de um incêndio numa floresta, que cada pássaro que pudesse levar uma gotinha para tentar minimizar o incêndio da floresta, já era suficiente para acabar com o incêndio da floresta. O problema é que poucos pássaros se candidatam a fazê-lo. Mas Deus, na sua infinita bondade, é capaz de transformar uma gota de lágrima num oceano de renovação, de transformação. Que possamos, meus queridos amigos, os nossos irmãos que nos acompanham à distância, em seus lares,
aqueles nossos companheiros que não puderam estar conosco nessa noite, que possamos vibrar, orar por todos que passam por esse mundo ainda distantes de si mesmos. Nós estamos aqui por necessidades pessoais. Cada um aqui com sua história, com seu drama, na sua ribalta. Nós somos os artífices dos nossos destinos, como define Emmanuel. E Allan Kardec propõe para todos nós que façamos da nossa vida uma eterna caridade. Porque fora da caridade, conforme definido no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação. Sem caridade, não há solução de continuidade, aproximação, cuidado, bênçãos. Sem caridade, realmente a vida não tem sentido. Jesus é a expressão máxima do amor. E ele se fez na terra para todos nós, numa excelsa expressão de caridade. Porque caridade, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, os preceitos do cristianismo é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Para com todas as ofensas, para com todas as pessoas, inclusive para com as nossas próprias dificuldades. Nesse momento, nesse dia em que na Terra se comemora o Dia Internacional das Mulheres, nós gostaríamos de desejar as flores da esperança para todas vocês. Mas que essas flores possam estar sempre em busca dos céus, no movimento da haste da nobreza, sabendo que os espinhos configuram aqueles testemunhos imprescindíveis para as nossas conquistas pessoais. As rosas, para simbolizar as mulheres, poderiam se expressar sempre em notas de maternidade, na poesia da solidariedade, da complexidade, mas ao mesmo tempo da tolerância, para que nós, que estamos caminhando na terra ainda indiferentes, possamos ter nestas rosas inspiração para que o amor se agigante dentro de nós e estejamos sempre mais em conexão com a luz do mundo, que é Jesus. Nós vamos encerrar a nossa atividade homenageando as queridas amigas, senhoras, amigas, mulheres, irmãs, trazendo uma benfeitora do mundo espiritual, uma poetisa que viveu no Nordeste até os 24 anos. Escreveu um livro apenas, mas do mundo espiritual utilizou bastante e com muita eficiência as mãos-luz de Chico Xavier. Nos referimos ao espírito Alta de Souza, que no livro Parnaso de Além Túmulo deixa para a gente uma prece que nós gostaríamos de trazer como a conclusão do nosso trabalho. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos, que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado,
canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. Por teu amor, Jesus, ainda quisera volver ao pó da carne dos mortais, para cantar a terna primavera do teu amor nas lutas terrenais. Depois da treva espessa da amargura, para exaltar as luzes que me deste, na careciosa e doce paz celeste, meu tesouro de fúlgida ventura. Para contar tua bondade imensa aos meus irmãos, os homens pecadores, mergulhados na noite da descrença, no abismo dos males e das dores. Para falar a todas as criaturas da tua alma esplendente de bondade, afastando as amargas desventuras do coração da pobre humanidade. Aos teus pés, meu Jesus, a vida inteira, abrasada de amor eu viveria, sorvendo a luz no cálice da harmonia, em paz serena, eterna e derradeira. A todas vocês, nós desejamos, com muito carinho, que Deus possa abençoar. Que Deus possa se fazer em nossos corações. Que Deus possa se fazer presente em todos os lares aqui representados. Mas que nós possamos, ao volver para o nosso caminho, lembrar que o nosso cadinho, que é a nossa família, há de ser para nós a grande ponte-luz que há de nos aproximar cada vez mais de Jesus. E assim, nesse grande labor, que o nosso amor, mesmo diante do ardor, nos coloque na condição de filhos de Deus, na excelsa paz do Senhor. E que o Senhor se faça presente. Um grande abraço para todos. Nós agradecemos a presença dos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os companheiros que se encontram nas mais distantes residências, naqueles que moram na nossa cidade, que possamos todos passarmos um final de semana de muita paz, solidariedade, família, e que na próxima semana, quem sabe, estejamos novamente aqui para conhecermos um pouco mais de Allan Kardec, o apóstolo dos novos tempos, porque ele nos oferece uma chave para estudarmos as leis da vida. A doutrina espírita é, para todos nós, um grande movimento do cristianismo nos novos tempos. E como preconizou Allan Kardec, a doutrina espírita não veio para ser mais uma religião. A doutrina espírita veio para se tornar a alma de todas as religiões. Porque é o Cristo no meio de nós, juntos, caminhando na direção da excelsa paz.